nosso dia, né? A gente tá tão focado que Deus vai se revelar de uma certa maneira. E aí Deus vem e faz totalmente diferente, né? Eu já estava pensando nisso alguns dias atrás. Aí a pastora Lu, tivemos um aconselhamento essa semana que passou. E na terça-feira veio mais uma confirmação, né? Disso que a gente estava comentando, disso que a gente estava relatando. Como as pessoas estão com a mente cauterizada, né? Esperando que Deus só se revela no meio do barulho, no meio de grandes coisas, no meio de lugares talvez que sejam magníficos, grande. E Deus, Ele também está na simplicidade. Ele também está no silêncio. Ele também está nas pequenas coisas. E eu falo que a gente está tão cauterizado, que a gente está literalmente andando somente pela nossa carne. Nós não estamos andando segundo o Espírito. E quando hoje eu não sabia se eu ia pregar, né? Ainda hoje eu falei pro bispo, falei, amor, se eu não estiver bem, já tem umas 2 semanas aí que eu tô ruim. E hoje para vir para cá tomei morfina de novo. Mas Deus sabe todas as coisas. E eu falei pro Senhor, Senhor, eu não vou deixar de falar da tua palavra. Eu falei, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o meu físico. Eu falei, eu tô com dor, mas eu vou. Porque o Senhor faz tantas coisas por nós. O Senhor nos dá tantos livramentos. O amor do Senhor pelas nossas vidas é gigantesco. E a gente, por qualquer motivo, é desculpa para a gente não vir à casa do Senhor, é desculpa para a gente não orar, é desculpa para a gente não falar do Senhor, porque a nossa mente está cauterizada. A nossa mente está tão cauterizada que o nosso pensamento como ser humano é: se o Senhor não está fazendo por mim, Ele também não está fazendo por ninguém. Quando o Evangelho, eu entendi isso há 6 anos atrás, é que mesmo que o Senhor não esteja fazendo aquilo que você deseja, conforme você sonhou, mas Ele vai fazer para que você faça na vida de outras pessoas. E Evangelho é isso. É mesmo que não esteja acontecendo comigo, é o Senhor tá fazendo através de mim. E é difícil a gente entender isso. É difícil a gente aceitar isso. E quando eu estava lendo hoje a palavra do Senhor, lá no livro de Mateus 13, Mateus capítulo 13, nós vamos ler do versículo 53 até o 58. Mateus 13, 53 ao 58. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria, seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Amados, quando eu estava lendo essa passagem, eu comecei a olhar para dentro de mim mesma. Porque a palavra nos relata
que eles estavam de frente do Salvador. Jesus volta para sua cidade, a palavra relata que ele voltou para aquele lugar que era dele, e ele continua pregando sobre o Pai, ele continua falando sobre o Pai. Só que quantas vezes eu e você não estamos em um lugar e começamos muitas vezes a falar daquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas, falar de quem Jesus é, pregar da palavra, mas as pessoas não conseguem ver Cristo sobre a nossa vida. Porque é exatamente isso, as pessoas olhavam para Ele, e se vocês repararem, o texto diz em primeiro lugar, que eles perguntaram se não era Jesus o carpinteiro. Eles se maravilhavam com o que eles estavam dizendo, porque era uma sabedoria, porque eles conheciam da lei. Mas Jesus, ao mesmo tempo que ele falava o que era certo, ele trazia literalmente a misericórdia, a graça, a salvação. E quantos de nós não estamos assim? O Senhor tem nos colocado em alguns lugares para falar, para orar, e as pessoas não conseguem reconhecer Jesus sobre as nossas vidas. Eles olham para mim e para você e eles conseguem ver o seu passado. Eles conseguem ver os seus defeitos. Eles conseguem olhar para você e apontar os seus pecados, os seus erros, mas não conseguem ver a misericórdia e a graça do Senhor. E mesmo a gente tendo uma transformação, tendo uma melhora, mesmo que não sendo 100%, porque a gente é ser humano, as pessoas vão olhar sempre para os nossos erros, sempre para os nossos defeitos, e nunca vão se esquecer, e nunca vão olhar para as nossas qualidades. É como o bispo diz, né? O bispo mais conhecido como meu marido, quem sabe aí do passado dele, ele jogou muito tempo na várzea. Ele pegava no gol. E ele sempre falou isso. Um goleiro, ele sempre vai ser reconhecido pelas suas falhas. Ele pode ter pego, se ele fez 100 jogos, ele pode ter pego 99 pênaltis. Mas se ele deixou um passar, ele vai ser reconhecido por aquela falha que ele teve. E na nossa vida não é diferente. Com Jesus não foi diferente. Porque as pessoas não estavam preparados. Por mais que eles conheciam e sabiam da promessa, eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Sabiam e estavam vendo que tinha uma diferença, ainda deram nome. Não é o filho de Maria. Deram o nome dos seus irmãos. Suas irmãs não estão aqui conosco, não cresceram aqui com a gente, conheciam a rotina dessa família. E com a gente não é diferente. As pessoas à nossa volta, eles vão saber melhor da tua vida, talvez, do que você mesmo. Porque as pessoas amam e pagam, têm prazer de saber da vida alheia. A gente teve o culto de milagres aqui na terça-feira. A igreja estava lotada. Estava lotada. E glória a Deus por isso. Mas como as pessoas ainda estão vindo para Jesus somente por o que Ele pode proporcionar e não pelo que Ele é. E é isso que Jesus está nos convidando a fazer na noite de hoje. É adorá-lo por quem Ele é, não por o que Ele pode fazer pela tua vida, não porque Ele já fez pela tua vida, mas é porque Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. E nós precisamos transformar a nossa mente, fazer com que realmente essas ideologias, essas coisas que nos prendem, literalmente são algemas, são amarras, são cadeias colocadas literalmente pelo inferno, para que você não veja a imensidão que te aguarda. E quando eu estava lendo
essa passagem, o Senhor falou tão fortemente comigo, e de uma maneira tão diferente, que eu comecei a lembrar do culto aqui de terça-feira. Nós tivemos missionários americanos aqui, e como é engraçado, né? São americanos, a cultura deles são diferente da nossa. Eu não sei se vocês repararam, eu acho que a maioria que recebeu oração, né? Quem estava aqui, acho que todo mundo recebeu oração. Eu vim também pedir para orar aqui por mim. E o que eu achei lindo é que eles fazem da mesma forma que Jesus fazia. Eles não ficam, amados, aqui gritando. Eles não ficam aqui literalmente, sabe, com gesto. Não, é na simplicidade e na autoridade. Assim como Jesus fazia. Jesus ordenava. E eu não sei se vocês prestaram atenção na oração desses missionários. Muitos pediam para liberar o perdão, né? Eles pediam para que a pessoa contasse um pouquinho ali do que ela estava passando, para que eles pudessem orar especificamente. Mas Jesus, a gente não vê Jesus literalmente orando pelas pessoas. As pessoas chegavam até Jesus com os seus problemas. Jesus falava do reino e Jesus simplesmente ordenava, ele dava uma ordenança. E às vezes a gente está preocupado, sabe, em ir assistir grandes pregadores, ver grandes bandas gospels. Jesus está lá? Acredito que pela misericórdia Jesus também está lá. Mas Deus se manifesta muito mais no secreto do teu quarto, no secreto de repente do teu banheiro, no secreto do teu sofá. Eu não sei aonde é o teu secreto, porque é só você e Ele. Ali você não precisa de melodias para tocar o seu emocional e você se emocionar. Ali você não precisa de pregadores falar lindamente para tocar o teu coração e você se aquebrantar. Você só precisa simplesmente da presença de Deus. E é isso que nós estamos precisando como igreja, a presença de Deus. E nós estamos se deixando levar por tantas coisas, amados. E a gente não para ver a simplicidade do Evangelho. Nessa conversa que eu tive com a pastora Lu no aconselhamento, a gente escutou ali um pouco o que a pessoa estava falando. E eu virei e falei assim: você tem que entender que a nossa luta é espiritual. E a pessoa olhou e falou assim: eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Eu falei: aonde nós estamos? Em pleno século que nós estamos. E as pessoas ainda acham que a luta dela é contra aquele que está atacando a vida dela. O diabo tem nos cegado de uma maneira tremenda. Tem cauterizado as nossas mentes, para que a gente viva somente o natural, para que a gente se conforme e ache que isso tudo que está acontecendo é normal, faz parte. Mas aonde estão os pequenos cristos? Porque é assim que nós somos relatados. Você quer ver Jesus? Você quer ver Jesus? Olha para o teu lado, olha para trás de você, olha para a tua frente. Somos pequenos cristos. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. E nós temos que entender que Deus está presente. Nós não precisamos falar com palavras lindas. Nós não precisamos de canções que toquem multidões. Nós precisamos de um coração aquebrantado, que é onde Deus vem, literalmente, e se alegra. São com corações e com vidas que estão preocupadas com aqueles que estão morrendo sem salvação.
nós estamos tão no automático, vivendo tão no automático, que a gente está preocupado em pagar as nossas contas, em ter uma casa boa, em vestir o que é bom, num iPhone. Agora a gente já está no iPhone 17. Nós já estamos no iPhone 17. Eu não sou contra. Se você tem, amém. O problema é quando você só coloca o seu coração nessas coisas. O problema é que a gente está vivendo para essas coisas. E essas coisas estão roubando literalmente a nossa atenção. Estão roubando literalmente os nossos corações. Da onde ele deveria estar. Aleluia, Jesus. Aquelas pessoas olhavam para Jesus e se encantavam com a maneira com qual ele falava, mas não reconheciam ele como Cristo. E talvez as pessoas a qual você tem convivido, talvez você tenha sido entristecido, seu coração está angustiado, você está de uma maneira porque te ofenderam com palavras, porque não tem reconhecido aquilo que você tem feito. E você está machucado, porque a gente é ser humano. E isso faz parte. Só que Jesus, esta noite, está te convidando a olhar com a ótica dele. Jesus, essa noite, está te convidando a olhar da maneira como devemos olhar. Tirar literalmente as escamas que têm impedido de olharmos o Evangelho como ele tem que ser. Lá em João capítulo 3, do 1 ao 7. 3 do 1 ao 7. Jesus falando do reino, ensinando, pregando, fazendo milagres, prodígios, maravilhas, uma multidão já seguindo ele. Mas Jesus, imagina, amados, você olhar para alguém e saber que essa pessoa tem amizade com você, ela curte você, mas por aquilo que você pode proporcionar e não porque você é. Você vai ficar feliz ou você vai ficar alegre? Feliz ou triste, perdão. Você vai ficar feliz ou triste? Se você sabe que você tem alguém que te segue, somente por aquilo que você pode proporcionar. E com Jesus não foi diferente. E quando Jesus falava, muitas pessoas se escandalizavam. Porque Jesus, ele trazia uma revelação que ao mesmo tempo que confrontava as pessoas, fazia com que as pessoas se calassem. Porque contra fatos não tem argumentos. Contra o verdadeiro, não tem como a gente argumentar. E com Nicodemos não foi diferente. Porque no capítulo 3, do versículo 1 ao 7, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Era um homem importante. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com você. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como podemos um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Imagine você tendo um belo conhecimento, só que um dia você chega até diante de um homem que diz assim: olha, tudo isso que você aprendeu até hoje
válido. Mas você tem que entender que há um algo muito maior e muito melhor. E que você precisa pegar todo esse seu conhecimento e fazer valer a pena, literalmente, quando a gente encontra o Cristo. E muitas vezes a gente não entrega a nossa vida inteiramente para Jesus, porque são alguns pecados que são pecados de estimação, são prazerosos, são gostosos, são bagagens que a minha mãe me deixou, que meu pai me deixou, que meus avós me deixaram, e eles não estão mais aqui. É uma maneira de eu estar ali com eles presentes. Mas assim como Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário, literalmente, conhecer o Espírito para viver pelo Espírito. Mas eu acredito que se Jesus estivesse aqui nessa hora falando para você, Ele falaria assim para você: mas se você quiser andar na carne, é uma escolha sua. Porque em nenhum momento a gente vê Jesus impondo nada a ninguém. Jesus, Ele mostrava o caminho, Ele apontava para a verdade, e a decisão sempre é nossa. Existe um relato na palavra que um homem chega até Ele e fala: eu quero te seguir, Jesus. E Ele fala: você quer me seguir? Então vem comigo. Aí ele fala assim: não, Jesus, mas espera aí, deixa eu enterrar meu pai. Aí quando a gente lê, aí Jesus fala assim: deixe os seus mortos enterrarem os seus mortos. Aí a gente pode falar assim: nossa, mas como Jesus é insensível. Jesus não esperou nem esse homem enterrar o pai dele para que ele caminhasse com Jesus? Porque é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça, não é? Mas não é bem assim. Porque os judeus, eles têm algumas tradições. E por tradição, o filho não pode ir para muito longe enquanto o seu pai não morrer. Por quê? Porque ele tem que fazer ali, né, o funeral, ele tem que participar e tem que esperar 3 anos após para remover os ossos e fazer um outro ritual ali, né, colocar num outro lugar. Isso é tradição. Então é isso que esse homem estava falando para Jesus. Jesus, eu não posso te seguir agora, porque eu tenho que cumprir aquilo que me foi passado. Tem algumas tradições, eu como filho, eu preciso cumprir isso na vida dos meus pais. E Jesus fala assim: morreu, deixe que os outros façam o que tem que ser feito. Mas se você quer me seguir, deixa tudo aquilo que você conheceu como certo e vem e me segue. E às vezes a gente está preso a tantas coisas, e Jesus está falando assim: deixa isso para lá, vem viver uma vida nova comigo, vem viver o novo comigo, vem nascer do meu espírito, vem nascer de novo comigo. E a gente está se apegando a tantas pequenas coisas, e Deus está falando: vem comigo, deixa tudo isso para lá e vem viver comigo, porque eu tenho pressa. E com Nicodemos não foi diferente. Jesus, ele estava ensinando, porque assim como a palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todos tenham a salvação, mas ele sabe que nem todos querem. Então, se essa noite você está aqui e você está ouvindo essa palavra assim como eu ouvi na tarde de hoje, é porque Jesus quer ter um verdadeiro encontro com a gente. A palavra diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que a gente tem conhecido, que não tem trazido libertação para a nossa vida? Porque eu tenho culto de quinta, eu venho na quinta, eu venho no domingo, e eu não estou encontrando ainda a verdadeira liberdade. Porque tem pessoas que vivem passando de processos no mesmo pecado, nos mesmos erros, e parece que nunca aprende, parece que não vai. Com Zaqueu, ele precisou somente de uma conversa,
E a Bíblia não relata qual foi essa conversa, mas apenas uma conversa que Jesus teve com Zaqueu. E ele entendeu que ele era o Cristo. Ele deixa tudo que ele conhecia como bom, como certo, e ele passa a ser um novo homem. Paulo tem um encontro com Cristo e deixa de ser tudo aquilo que ele era. E olha que Paulo era temido, uma vida, e precisou de um encontro. E quantos encontros nós estamos precisando, e mesmo assim ainda não nos temos, a gente não está se permitindo ser liberto. Nós não estamos permitindo ainda ser verdadeiramente livres. E falou isso muito aqui terça-feira, sobre liberdade, somos sermos livres, a presença de Deus. Porque quando a gente é livre, é isso que o diabo, ele tenta todas as vezes, tentar fazer com que você fique com a sua mente, com seus olhos, seus ouvidos aprisionados. Porque é uma maneira que ele tem de te prender e não deixar com que você viva o que Deus tem para mim e para você. Tem uma cena linda daquele filme, o Deus Não Está Morto, se eu não me engano, o 1. Que aquele homem, quando ele vai visitar a mãe dele naquela casa de repouso, a mãe dele já está com Alzheimer, no último nível de Alzheimer. Ela foi a vida inteira cristã e ele nunca quis saber de Jesus. E ele vai visitar a mãe dele lá na casa de repouso. E ela não reconhece que é o filho dela. E aquele homem senta de frente para aquela mulher de frente para uma televisão, olhando para o nada. Ele falando com ela e aquela mulher como se não estivesse entendendo nada. E o filho olha para ela e fala assim: tá vendo? Você passou a sua vida inteira dentro da igreja. Você passou a sua vida inteira falando e pregando. E olha a sua situação. Olha onde você está. Olha o seu fim. E ele começa a apontar, desdenhando do evangelho e daquilo que a mãe dele acreditava. E aí num lapso, aquela mulher olha para ele e fala assim: é isso que o diabo quer. Você está dentro de uma cela, mas a cela ainda está com as portas abertas. E o inimigo traz tudo para você de mão beijada, te deixando confortável, te deixando de uma maneira tranquila, para que você não recorra a Cristo Jesus. Mas uma hora essa cela vai se fechar. E é aí que nós vamos ver a diferença daquele que serve e o que não serve. Muitas vezes o diabo vai tentar te deixar confortável, para que você não precise recorrer a Jesus. Mas um dia, essa cela vai se fechar, e aí vai ser tarde. Vai ser tarde. João 21. João 21, 15. João 21, 15. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhes: Senhor, tu o sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas.
na verdade te digo, que quando era mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos, e outro te cingerás e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhes: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é o que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Amados, eu li para vocês esse trecho de João, porque a maioria que sabe da história de Pedro. Jesus, quando é capturado, Pedro nega ele 3 vezes. E quando ele estava caminhando com Jesus, que Jesus já estava alertando os discípulos do que iria acontecer, o que Pedro faz? Não, Senhor, eu vou no teu lugar. Não é assim que Pedro fala? E Jesus olha para ele e fala: Pedro, porque Jesus conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe o que passa na nossa cabeça, ele sabe o que passa nos nossos sentimentos. E quando aqui Jesus já ressurreto aparece novamente para Pedro e faz essas 3 perguntas para ele. Quando a gente vai ler do original, da tradução grego, né? Ele diz: tu me amas. Ele está dizendo no amor ágape. Jesus falando para Pedro: tu me amas, que é um amor ágape, que é um amor o quê? Que é um amor sacrificial, é um amor incondicional. E Pedro olha para ele e fala: tu sabes, Senhor, que eu te amo, filéus. Essa é a tradução do grego. Pedro está olhando para ele dizendo assim: Senhor, tu sabes que eu te amo como um amigo, que eu te considero. Por isso que Jesus faz essas 3 perguntas para Pedro. Primeiro, porque Pedro, quando ali está na praia, que ele já está literalmente ali desolado porque mataram o Cristo dele. E para onde Pedro volta? A fazer aquilo que ele fazia, que era pescador. É como se literalmente tivessem tirado o chão de Pedro. Mesmo com tudo aquilo que Jesus tinha falado, tinha feito, eles não se atentaram na promessa. E ele volta a fazer aquilo que ele fazia. Quantos de nós aqui, quando não dá certo, quando a gente está num problema que a gente não consegue resolver, a gente se esquece das promessas de Deus e a gente tenta ser a velha Camila, o velho Carlos, a velha Luciana, o velho Flávio. Mas Jesus, ele já está lá na praia nos esperando. Talvez você tenha voltado para aquele lugar onde Jesus já falou que não é para você ficar, aonde Jesus já falou que não é para você estar. Porque Jesus tem uma caminhada para você. Jesus tem um chamado para você. E por isso Jesus faz essas perguntas para Pedro. E 2 vezes ele pergunta para ele como amor ágape. E 2 vezes Pedro fala para ele como amor filéus, que é um amor de amigo, que é um amor, tu sabe, Senhor, que eu gosto do Senhor, que eu tenho carinho pelo Senhor. Porque Pedro se lembrou que quando Jesus precisou dele, ele negou Jesus. Quando ele estava na frente de Jesus, ele falou: não, Jesus, eu morro pelo Senhor, eu me entrego pelo Senhor. Só que quando falaram assim: você é um deles, você se parece com Jesus, o que Pedro fez? Não. E aí ele se lembra do que Jesus falou para ele. E aí, quando ele tem esse novo encontro com Jesus, Jesus reforça o chamado que ele tem na vida de Pedro.
E é como se ele estivesse dizendo assim: Pedro, eu sei que você ainda não está preparado para viver e para ser entregado da maneira que eu preciso de você. Mas eu entendo, eu te compreendo, porque eu sei o que você está passando, eu sei quem você é, e eu sei do chamado que eu tenho na tua vida. Quando Cristo olha para mim e para você, Ele não olha as nossas limitações, Ele não olha somente o nosso passado e o nosso presente, Ele já olha para mim e para você como uma obra completa. Então Ele sabe daquilo que Ele tem para mim e para você. Então Ele está dizendo: tu me amas. Mesmo que você tenha dito, talvez a sua resposta: Senhor, eu te amo, mas o Senhor sabe que eu ainda não posso ser intenso aqui. Senhor, o Senhor sabe que eu ainda não consigo me desfazer disso. Então peça ajuda, peça o socorro do Espírito Santo, porque Ele está dentro de mim e de você. E é Ele que nos convence de todo pecado. É Ele que nos impulsiona ao verdadeiro arrependimento. E é isso que Cristo está aqui essa noite dizendo: tu me amas, mesmo nas suas limitações, mesmo diante das suas imperfeições, mesmo você sabendo e tendo a consciência que você não vai ser perfeito, mas Cristo te conhece e Ele sabe da obra que tem na minha e na tua vida. E Pedro entende. E depois disso a gente vê Pedro pregando e multidões se rendendo aos pés do Senhor. Talvez você tenha olhado para você mesmo e dito assim: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar, eu não sei ler. Senhor, eu não entendo a palavra, eu não entendo a Bíblia quando eu leio. Não importa, esforça-te, vai até onde você consegue ir, porque é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai te usar. O Senhor reconhece, está vendo os seus esforços, está vendo a sua entrega, está entendendo o teu coração, está esquadrinhando os teus pensamentos, é Ele. Então não adianta a gente falar: não, eu não vou fazer, mas nos esforçarmos. Porque muitos reconhecem que tem um chamado, que tem uma obra, mas não se esforça, mas não tenta, se acomoda. Porque é mais gostoso, é mais prazeroso eu ficar no banco. É mais gostoso eu só vir e receber. Para que eu vou ficar me colocando na obra para enfrentar retaliação, né? Ah não, lá eu vou estar em evidência, o diabo vai vir. Amados, isso aí é com você. Você mais do que ninguém sabe aquilo que Deus tem para a tua vida. E muitas vezes a gente espera vir um grande redemoinho, um terremoto, um grande alvoroço, e Deus já está falando com você. Em pequenas coisas, em pequenos sinais, em sonhos, levantando pessoas, você abrindo a palavra e Deus falando com você. E muitas vezes a gente está se fazendo de cego, surdo e mudo. E Deus está falando assim: o problema é seu. Deus está te chamando. Deus tem pressa. Os dias estão abreviados. Não é mais tempo de brincarmos. Não é mais tempo de ficarmos de galho em galho. Não é mais tempo de ficar em oba-oba. É tempo de nos firmarmos aonde há a palavra de salvação, aonde há a palavra verdadeira, aonde há pessoas que nos impulsionam, nos levam mais perto de Jesus. E essa noite fica essa palavra para você. Lá no livro de Apocalipse 3, 11 e 12 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desde o céu do meu Deus e também do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu li a partir do 12, né?
Era a partir do 11. Amém. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda para que ninguém roube a tua salvação. Não, não é coroa física, é salvação. Guarda o que você tem e não deixe com que o diabo roube aquilo que já é seu. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar? Glória a Deus, até a dor passou. Oh, Jesus, deu até calor. Não sei se é morfina, não sei se... Oh, Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. E muitas vezes Deus permite, porque Deus tem cura pra gente. Mas Deus permite para testar nós mesmos. Às vezes a gente fala assim, por que Deus está permitindo essa situação na minha vida? Mas é para provar para você mesmo quem Ele é através de você, quem você é nele. Né? Às vezes a gente acha assim, não, Deus está querendo provar, né? Quando a gente fala, por exemplo, não, Deus vai pôr uma mesa diante da frente dos meus inimigos e eles vão ver o Deus que eu sirvo, não é assim que o pessoal fala? Né? Mas Deus vai fazer isso, mas para você servir o seu inimigo. Para você ver, para você mesmo ver que Deus alcança a todos. Para Deus não tem diferença, né? E muitas vezes as pessoas fazem uso de alguns trechos da Bíblia, literalmente para provar, né, o nosso ego. Eu estava certo. Amados, nem Deus quer provar que Ele está certo. E eu falo isso por experiência própria, porque eu escutei isso do Senhor. Quando eu estava na UTI com o Luiz, há 6 anos atrás, eu falei isso para o Senhor. Eu falei, Senhor, mas eu falei para os médicos que o Senhor ia curar o meu filho. E o Senhor está falando para mim que vai levar o meu filho embora. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Eu não preciso provar para ninguém quem eu sou. Eu sou o que sou. Quem precisa provar quem é a gente, porque a gente quer estar certo, a gente quer estar, né, em evidência. Mas Deus não precisa. Ele é o que Ele é. Acredite quem quiser. Deus está aí para todos, mas a gente sabe que nem todos vão querer. Mas eu creio que nós desejamos o Senhor. E nós escolhemos a melhor parte. E eu creio que o Senhor vai nos honrar. Porque nós temos muitas promessas e eu creio que o Senhor vai cumprir.